Vamos medir a corrente elétrica agora num circuito, certo? De corrente DC. Vamos usar umas pilhas, baterias e vamos ter um circuito elétrico, certo? No circuito elétrico, o multímetro vai ser colocado em amperímetro DCMA e aí o que a gente vai fazer? A gente pode abrir o circuito em qualquer ponto dele, na parte positiva ou na parte até negativa ou do zero, e a corrente será a mesma. Vamos demonstrar isso para você, porque num circuito de série, a teoria diz o seguinte, que a corrente tem que ser única em todos os componentes do circuito, independente dos seus valores, tem que ser única, preste atenção nisso. Então vejamos, precisamos ver a polaridade do multímetro que vamos colocar e vamos verificar isso com resistores e com o diodo LED. Lembrando sempre que é um caso muito importante, o multímetro, quando selecionado para amperímetro, certo, DC, ou mesmo se fosse o caso do AC, ele entra com um circuito fechado. Ele fecha o circuito, vamos ver isso. Quando colocar, ele fecha e o circuito entra em funcionamento. Diferente da tensão DC, que ele é em paralelo. Então, corrente elétrica, o amperímetro fecha o circuito. Presta atenção nisso, vamos lá, verificar isso agora na prática. Temos aqui um circuito, vocês estão vendo aqui, formado por 4 pilhas de 1,5 volts, certo? Totalizando 6 volts, 1,5 mais 1,5, 3, 4,5, 6 volts, né? Que vamos alimentar aqui esses 4 resistores em série e um LED, né? Um LEDzinho aqui vermelho para receber essa tensão. Aqui temos 6 volts, certo? Os resistores vão dar uma queda de tensão e o LED, que é o consumidor está aqui, vai fechar o circuito entre o positivo e o zero. Vamos verificar primeiro aqui a tensão, vamos colocar em 20 volts e vamos verificar a tensão realmente que está saindo aqui rapidamente da pilha. Vamos ver lá, o conjunto 6,3, normal a tensão. Vamos colocar agora o positivo para alimentar o circuito, que o terra já está aqui no protoboard. Veja que ele acendeu, consumindo, né? Fechou o circuito. Agora vamos verificar qual o nível de corrente que está sendo consumido. Para eu verificar a corrente que está sendo consumida, caso que aqui estava em tensão DC, certo? Vamos colocar para a corrente, girando aqui para a corrente. Vamos colocar em 20 mA, por exemplo, para verificar se esse LED, quanto ele vai consumir. Vamos ligar o circuito, ligamos, né? E agora sabemos pela teoria do circuito de série que a corrente, certo, é a única em qualquer um desses resistores que estão em série e pelo LED, que é o circuito que está fechando. Então eu posso abrir em qualquer local o circuito para medir corrente, certo? Então vamos fazer o seguinte, para começar eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o circuito, veja, abrir, vou colocar aqui a ponteira vermelha, aqui ó, coloquei, vocês estão vendo aqui ó, segurei, e com a ponteira preta vou fechar o circuito. Veja que quando eu digo fechar o circuito, realmente é fechar o circuito. Veja que ele está indicando agora 4,98. Significa que isso aí é a corrente que está sendo consumida por esse LED, 4,98. Vamos agora comprovar que a corrente é a mesma em qualquer um dos componentes do circuito série, certo? Então vejamos, simplesmente eu vou abrir aqui o resistor, colocar ele nesse terminal aqui, juntinho, olha, tá vendo? Apagou, né, porque você abriu, colocar esse já está aí, vou agora pegar o multímetro e ir desse ponto para o que eu abri. Novamente, você vê que a lâmpada, o LEDzinho acendeu e ele está aí, ó, com a correntezinha, ó, tá vendo? 4,9, certo? Que é exatamente a corrente. Em todos os pontos que você abrir, vai ter esse mesmo valor.
até mesmo aqui no negativo, certo? Vou voltar aqui, colocar, até no negativo aqui, você abrir, olha, vou tirar daqui, olha, o negativo, vou tirar aqui, ó, tirou, tá vendo? Vou fazer o quê? Vou colocar aqui no LED e vou fechar com o vermelho. Olha aqui que indicou a mesma coisa, tá vendo? Então, comprovamos que a corrente, certo, no circuito série é a mesma em todos os componentes desse circuito.